de Jesus, amém. Boa noite, queridos, graça e paz. Muito feliz em estar aqui. Quero dizer para o pastor Fernando que magro e elegante a gente conseguiu bonito, faltou fé. Faltou um pouquinho de fé para ficar bonito, mas Deus vai dar graça, amém? Quero agradecer primeiramente a Deus a oportunidade de poder estar aqui ministrando. E em segundo lugar ao pastor Fernando pela oportunidade, pela confiança, ao Dani. E eu acredito que Deus vai falar comigo, como já tem falado hoje ao longo do dia, vai falar com você, porque é para isso que nós estamos reunidos aqui, amém? Eu quero te pedir a tua ajuda, por mais que o Dani já tenha orado, eu quero que você estenda a sua mão para mim, me abençoe, cubra minha família em oração, minha casa, que o Senhor me dê graça para ministrar a palavra que Ele colocou no meu coração. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que é pregar a Tua palavra, falar a respeito daquilo que o Senhor fez, faz e vai fazer, Senhor. Pedimos a Tua presença, a Tua graça, que o Senhor esteja presente, se faça presente, se manifeste nesse lugar, Jesus. Não porque nós merecemos, mas pela Tua misericórdia, Senhor. Derrama sobre esse lugar, Senhor, o Teu amor, a Tua compaixão, a Tua misericórdia, a Tua graça, Senhor. Nós dependemos única e exclusivamente do Senhor e declaramos que esse lugar é Seu. O nosso coração é do Senhor. Tudo que há nesse lugar é do Senhor, está consagrado ao Senhor no nome de Jesus. Obrigado pelo Teu amor, Senhor. Obrigado pelo Teu amor. Amém. Querido, abra a Tua Bíblia, se você tem ela aí, se quer usar pelo celular, se der para colocar aqui no telão, em Marcos, capítulo 5, e versículo 21. Na quinta-feira eu estava com o Dani, a gente saiu para jantar, não lembro se foi ele que perguntou, tu já tem a palavra? Eu falei, eu já tenho ela há mais de 3 anos, eu só tenho uma palavra que eu prego em todo lugar. Se me chamar para pregar aqui de novo, eu preciso correr. Só tem uma, ela já está pronta há 2 anos. Mas como dizia meu pastor Evaldo, antigo pastor Evaldo, Deus sempre dá uma roupagem nova. Amém? E eu creio que Deus sempre está renovando. Por mais que seja a mesma palavra, o mesmo texto, sempre que a gente lê de novo e a gente prega de novo, Deus prega a gente de novo e ministra coisas novas ao nosso coração. Amém? Hoje à tarde eu estava recapitulando algumas coisas que eu já tinha anotado. E enquanto lia, eu falava, parece que nada mais faz sentido. É porque Deus ele se move dessa maneira, por mais que seja o mesmo texto, ele é um texto vivo, não é uma palavra morta. Toda vez que você lê de novo, Deus fala coisas novas, ministra coisas novas, dá uma nova cara, uma nova direção para aquela palavra. E eu creio que é isso que Deus vai fazer nessa noite, amém? Glória a Deus. Marcos capítulo 5 e versículo 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem em mim tocou? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhes disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento.
Enquanto Jesus estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, e irmão de Tiago, ou irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. E entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talitá cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Queridos, eu quero fazer uma breve introdução sobre o que aconteceu exatamente no que conta essa história. Ela é uma história que, por mais que seja curta, comparado com algumas outras histórias que os evangelhos contam, eu acredito, e falei exatamente a mesma coisa quando eu ministrei essa palavra na casa de oração, eu creio que toda a história, todo versículo, toda palavra que o Senhor permitiu que entrasse na Bíblia, que viesse para a Bíblia e se perpetuasse, ela carrega ensinamentos que nós precisamos abrir os nossos olhos para eles. Existe um pastor, amigo nosso, teólogo, que nos ensinou muito, pastor de Paulo. Uma vez a gente estava discutindo uma tarde sobre algumas coisas e ele falou: antes de vir para cá, eu preguei na minha igreja uma palavra de 2 horas e 40 minutos sobre o versículo Jesus chorou. A gente achou que era uma brincadeira, ele falou: não, eu preguei 2 horas e eu não precisei encher linguiça, porque existia muita coisa, muita profundidade naquele versículo. Então aquilo confirmou algo que eu já cria. Tudo que o Senhor permitiu que viesse para a sua palavra carrega ensinamentos, carrega respostas para situações e algumas coisas que a gente vive. Então, certo dia eu passei por esse texto e algumas coisas parece que saltavam de dentro dessa palavra e eu decidi então me ater um pouco mais, gastar um pouco mais de tempo nesse texto. E naturalmente fui pesquisar alguns detalhes sobre essa história e é isso que eu quero falar nessa introdução. A cidade que Jesus acabava de descer, quando ele chega, a Bíblia fala que ele atravessou para o outro lado do rio, vindo do lugar onde ele encontrou o endemoniado gadareno, e ele chegou no lugar que é a cidade onde acontece essa situação. E essa cidade é Cafarnaum. Essa cidade foi considerada, depois de todo o ministério de Jesus, como a base do ministério dele. Era o lugar onde ele voltava sempre que saía para ministério, o lugar onde ele tinha muitas pessoas conhecidas, onde ele podia gastar um pouco mais de tempo. E essa sinagoga, onde Jairo era um dos líderes, ela ficava, eu até fiquei curioso e fui ver alguns estudos arqueológicos sobre isso. A sinagoga ela ficava muito perto do Mar da Galileia, muito encostada. Ficava a casa de Pedro, a sinagoga, e aos fundos da sinagoga ficava a casa de Jairo. O que diz a arqueologia, né? Estudos arqueológicos sobre essa região. Então, quando Jesus chega naquele lugar, haviam muitas pessoas o esperando. Primeiro porque muitos milagres Jesus já estava fazendo por onde ele passava, apesar de só ter iniciado o seu ministério 1 ano antes desse ocorrido, muitos milagres já o seguiam. Então, por todo lugar que ele passava, muitas pessoas o esperavam. E tinha o agravante de que aquele lugar era uma base do ministério de Jesus. Então isso fez com que se acumulassem ainda mais pessoas naquele lugar, o esperando. E o ministério de Jesus ele se deu basicamente ao entorno do Mar da Galileia. Por isso que várias histórias ao longo dos evangelhos, em todos os 3 evangelhos sinóticos falam. E atravessou Jesus para o outro lado do rio, e voltou Jesus para o lado de cá do rio, e aconteceu dentro do Mar da Galileia, porque o ministério de Jesus, cerca de 80%, aconteceu nas cidades em volta do Mar da Galileia. Em alguns momentos ele foi para o Egito, foi para outros lugares, cumprir algumas coisas que estavam profetizadas, mas 80% do ministério de Jesus aconteceu naquele lugar, em torno do Mar da Galileia. É um mar que é um rio, na verdade, que é chamado de mar por conta do seu tamanho. É um dos rios mais maiores de toda a região, então por muitos ele é chamado de mar, mas ele é um rio de água doce. E todo o ministério de Jesus se deu ali.
E agora Jesus havia acabado de chegar de uma das cidades por onde ele passou e várias pessoas estavam o esperando. E Jairo era um homem extremamente conhecido naquela região. Para você entender, a sinagoga onde Jairo era líder era a sinagoga onde era a base do ministério de Jesus. Os líderes de sinagoga, os chefes de sinagoga eram responsáveis por ministrar a palavra, tirar dúvidas a respeito da palavra e auxiliar as pessoas que congregavam naquela região. Então, todas as pessoas possivelmente que estavam ali comprimindo Jesus, empurrando Jesus, esperando pelo milagre, provavelmente todas elas conheciam a Jairo, porque Jairo era um dos líderes da sinagoga. Então, todo culto que tinha naquele lugar, Jairo estava lá em cima, ou Jairo estava ajudando alguma pessoa. Jairo era um ministro daquela sinagoga. Amém? E agora Jesus havia acabado de chegar ali, só que o cenário agora era um pouco diferente. Por quê? Porque Jairo estava com a sua filha extremamente doente, a ponto de morrer. E quando eu quero passar por alguns pontos ao longo dessa palavra, que eu quero compartilhar com vocês, se eu pudesse dar um nome ou um título, se eu assim posso dizer, para aquilo que eu quero ministrar, seriam as características do homem que vai viver o sobrenatural de Deus. Amém? As características do homem que vai viver o sobrenatural de Deus. Eu quero passar por algumas características, alguns pontos, para edificar a sua fé, para te trazer entendimento sobre algumas coisas. O primeiro ponto que eu quero falar é o que eu acredito talvez ser o mais importante de tudo aquilo que eu vou falar ao longo dessa noite. Como eu já disse aqui, Jairo era um homem muito importante daquela região, era muito considerado. Jairo era como se fosse um teólogo. Era considerado um teólogo, um ensinador na sinagoga, porque essa era a função dele lá. Então, quando Jairo se encontra na situação de que a sua filha estava doente e ele sabe que Jesus chegaria na cidade dele novamente, Jairo precisou tomar uma decisão, uma atitude, que eu acredito que foi o ponto-chave do milagre de Jairo, um dos pontos-chave do milagre de Jairo. Jairo tinha uma boa fama, Jairo era muito conhecido naquela região. Existia para Jairo a alternativa de mandar que um dos seus serviçais fossem buscar Jesus e levar ele até a casa para que acontecesse algo mais discreto, menos explícito, mas Jairo não. Jairo toma uma decisão. Mesmo que eu tenha uma boa fama, mesmo que eu tenha todo o conhecimento da lei, de Gênesis a Malaquias, não existe nada que eu não saiba. Eu preciso agora de um milagre, tudo que eu sei, toda a honra que eu consegui diante dos homens, tudo aquilo que eu construí, a minha boa fama, de nada serve. Jairo entendeu que a única maneira de chegar até Jesus e alcançar o milagre que ele precisava era abrir mão da sua boa fama, era abrir mão do seu orgulho. Então esse é o primeiro ponto que eu quero te falar, querido. O homem que vai viver o sobrenatural de Deus, a primeira coisa que ele precisa aprender é que não existe milagre, não é possível acessar o milagre, não é possível acessar o Senhor, acessar uma graça de Jesus se você não quebrar o seu orgulho. A primeira coisa que Deus quer vencer na nossa vida é o orgulho. Tenho falado muito sobre isso com o Dani, e é fácil pregar sobre quebrar o orgulho, é muito bonito. É muito bonito vir aqui pregar, mas difícil é na segunda-feira não ser orgulhoso. Difícil é na segunda-feira não ser arrogante. Difícil é na segunda-feira ter que estar diante da minha esposa, diante do meu filho, e não ser um cara grosseiro, não ser um cara orgulhoso. Eu acredito que talvez por isso seja o ponto-chave que eu acredito que o Senhor colocou dessa forma, que a primeira barreira que Jairo quebrou para acessar o milagre dele foi o orgulho. E foi isso que permitiu que ele continuasse caminhando até lá. Amém? Então esse é o primeiro ponto que eu queria falar. O homem que vai viver o sobrenatural de Deus é o homem que vence o orgulho. Que está disposto a abrir mão da sua boa fama, está disposto a abrir mão de tudo aquilo que ele construiu e se jogar aos pés de Jesus. A Bíblia fala que Jairo se jogou desesperadamente aos pés de Jesus na frente de toda aquela multidão. E toda aquela multidão possivelmente conhecia Jairo. Então era muito comum que todas as pessoas comuns da sinagoga estavam ali diante de Jesus esperando um milagre, buscando conhecer o mestre. Mas quando chega Jairo, eu imagino que foi um susto. Meu Deus, o chefe da sinagoga chegou desesperado diante de Jesus.
Então Jairo abriu mão da sua boa fama porque ele sabia que tudo que ele havia construído até ali não era o suficiente agora para curar a filha dele. O que Jairo diz para Jesus quando ele se joga aos pés dele é: eu bem sei, Senhor, eu estudei o que o Senhor fez com Abraão, Isaque e Jacó. Eu sei o que o Senhor fez com Elias e Eliseu. Eu vi que o Senhor tirou Davi de trás das malhadas e fez dele rei. Mas tudo isso que eu sei dos profetas, tudo isso que eu estudei de agora não me serve nada. Edificou a minha fé, amém. Mas agora minha filha está morrendo e o que eu preciso é de Jesus. Jairo entendeu que tudo o que ele havia construído agora não servia de nada. Então ele se joga diante de Jesus desesperadamente e fala: Senhor, eu preciso de um milagre. Amém? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se você já leu essa história nos evangelhos sinóticos, nos 3 evangelhos sinóticos, você vai ver que em nenhum momento a Bíblia fala que Jesus cruzou o mar da Galileia para encontrar com Jairo, como acontece em outras histórias. A Bíblia fala que simplesmente Jesus chegou em Cafarnaum para cumprir algo que o Senhor tinha preparado e Jairo foi de encontro a ele. Então a Bíblia não cita que estava no cronograma de Jesus se encontrar com Jairo. Só que o homem que vence o orgulho, o homem que abre mão da sua boa fama, ele muda o cronograma do céu. Jesus não estava ali disponível para Jairo, só que ele não resiste ao homem que se humilha diante dele. Talvez quando Jairo se joga diante de Jesus, ele estava indo fazer outra coisa, mas ele fala: meu Deus, não. Não, um cara que se humilhou diante de todo mundo, abriu mão da sua boa fama, abriu mão de tudo aquilo que ele havia construído. Eu não posso deixar esse cara ir embora sem receber o milagre dele. Amém? Glória a Deus. Vamos para o segundo ponto. Existe algo que para mim está nas entrelinhas, como o Dani fala, não quero que você tome isso como doutrina, mas existe algo que eu sinto que, inclusive à tarde eu apaguei 2 vezes isso aqui do esboço para não falar, mas eu senti que o Espírito me fazia voltar nesse ponto e eu preciso compartilhar com vocês. A Bíblia fala que quando Jairo chega diante de Jesus, ele fala: Senhor, eu preciso de um milagre, minha filha está para morrer. Ele se humilha diante de Jesus e a Bíblia é clara em todos os evangelhos sinóticos, em grande parte das versões de traduções bíblicas, e fala que Jesus foi com ele. Como eu já disse aqui, a casa de Jairo era muito próxima do local onde Jesus acabava de ancorar o barco para descer e encontrar a multidão. Os arqueólogos falam que eram cerca de 300, 400 metros, então é algo que você talvez conseguisse ver, se não tivesse nada na frente, eu não sei como era a região, mas se não tivesse nada na sua frente, era possível ver a casa de Jairo. Então não era uma viagem de muitas horas que eles precisariam fazer. E a Bíblia é clara no versículo 24. Quando Jairo convence Jesus, a Bíblia fala: e Jesus foi com ele. Versículo 24. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e comprimia. E a história segue e Jesus encontra aquela mulher do fluxo de sangue. E eu tento sempre entrar na história, entender como ela estava acontecendo. Quando eu entendo que Jesus foi com Jairo, eu entendo que Jairo estava ali, os discípulos, toda a multidão, e Jairo na frente de Jesus, o guiando rumo à casa dele. Eu não sei especificamente se Jesus sabia o caminho, mas muito possivelmente Jairo estava na frente. É nisto que Jairo estava guiando, porque a Bíblia fala: Jesus foi com ele, Jesus foi com ele. E a história segue, e a mulher do fluxo de sangue para Jesus, conta todo o problema, vive aquele milagre. E quando eles estão ali assistindo o milagre da mulher do fluxo de sangue, ela contando o testemunho dela, de como ela havia entrado naquela situação, que ela já estava há 12 anos, chega um dos serviçais da casa de Jairo. E esse serviçal fala para Jairo: não aborreças mais o mestre, a tua filha já morreu. E após esse versículo, a Bíblia fala, após o versículo onde o serviçal de Jairo chega diante deles e fala: não aborreça mais o mestre, a tua filha morreu. No versículo seguinte é citado que Jesus não permitiu que fosse com ele ninguém, a não ser os seus discípulos e Jairo. Eu vejo que o cenário mudou. Enquanto existiam alternativas,
Enquanto a filha de Jairo ainda estava viva, ele sabia que Jesus poderia chegar lá e curar a filha dele. Era Jairo quem guiava Jesus até lá. E quando chega a notícia de que a filha de Jairo havia morrido, a notícia mais devastadora que um pai pode receber, quem é pai aqui pode imaginar, a notícia mais devastadora, mais assustadora, que possivelmente colocou Jairo em choque, chegou até ele, através de um dos serviçais da sua casa. E no mesmo momento que o serviçal fala, não aborreças mais o mestre, a tua filha morreu, Jesus fala, não tenhas medo, tenha fé. Jesus, eu imagino nesse cenário Jesus falando, não tenhas medo, tenha fé. E nesse momento, Jesus, que estava sendo guiado por Jairo, ele muda de posição e fala, agora sou eu quem vou até a tua casa. Porque a Bíblia é clara em dizer, não deixou que fossem com ele. Não deixou que fossem com ele. Porque agora quem estava guiando os caminhos de Jairo, o caminho dos discípulos até a casa dele para curar aquela menina era Jesus. Amém? Você crê nisso, querido? Enquanto existem alternativas, enquanto existem caminhos, enquanto existem possibilidades humanas, o Senhor permite que você guie ele, que você carregue ele até alguns lugares e você talvez tenha força para isso. Mas quando o cenário entra no quesito impossível, quando você entende que é só um milagre, que esgotaram as alternativas humanas, o Senhor te diz, sou eu quem guio a tua história agora. Amém? O Senhor muda de posição. Enquanto existem alternativas, nós corremos, fazemos, nos movemos e tudo isso é bênção. Mas quando esgotam as possibilidades, é Jesus quem guia essa história. Amém? Como eu já falei aqui, a casa de Jairo era muito próxima do local onde eles estavam, onde a multidão estava. Quando eu comecei a imaginar o que estava acontecendo naquela história, eu confesso que me deu um pouco de sentimento de indignação. Não de indignação com Jesus ou com alguma coisa do tipo, mas uma indignação com como aquela história se deu. Porque imagine que Jesus chegou diante daquele lugar, falou que iria atender Jairo, e Jairo tinha um milagre que precisava acontecer agora, a filha dele estava para morrer. E no caminho até chegar na casa de Jairo, para uma mulher que tinha uma doença há 12 anos. Você deve concordar comigo que uma mulher que tem uma doença há 12 anos, ela pode esperar mais 5 minutos. Mas uma menina que está deitada na cama à beira da morte, 1 minuto é quesito de vida ou morte. 1 minuto que Jesus se demorasse mais, que Jesus ficasse mais tempo ouvindo, era o cenário de possivelmente matar aquela menina. Então uma indignação não tomou conta do meu coração, mas por que isso aconteceu assim? Por que Jesus não foi logo e essa mulher não apareceu 5 minutos depois? Por que essa mulher não estava esperando nos fundos da casa de Jairo? Para ser atendida depois, ela já estava há 12 anos esperando o milagre. E enquanto eu li esse texto, eu li os evangelhos sinóticos para ver se existia algo que o Senhor queria falar. Jesus ministrou algo ao meu coração, querido. O homem que vai viver o sobrenatural de Deus é o homem que entende que ele não anda na velocidade que você quer que ele ande. O homem que vai viver o extraordinário, vai acessar o coração de Deus e vai viver algo incrível, é o homem que entende que ele se move na velocidade dele. Ele não faz aquilo que eu quero na hora que eu quero. E Jairo entendeu exatamente isso. Jairo estava ali e a Bíblia fala, depois do que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, Jairo continuava com ele. Então Jairo acompanhou o que a mulher estava falando. Mesmo sabendo que a filha dele estava em casa para morrer, ou possivelmente já estava morta antes do serviçal dele chegar e avisar, Jairo continua ali acompanhando o milagre daquela mulher. Porque Jairo entendeu que eu sei que o Senhor pode fazer, mas é no tempo dele. Eu não vou questionar o porquê Jesus parou aqui. Eu imagino que Jairo estava ansioso, estava atônito, preocupado, agoniado. E a Bíblia conta que não foi somente curou a mulher e foi embora. Jesus ficou ouvindo o testemunho dela. Não precisava, não tinha necessidade. Aos olhos humanos não havia necessidade. Mas Jesus fica ali e ouve a história daquela mulher. Então se deu um certo tempo. E no meio desse tempo, nessa linha do tempo, o serviçal chega até Jairo e fala, tua filha morreu. Talvez para nós, queridos, viria um sentimento de raiva.
Jesus, você se demorou aqui, agora minha filha está morta, pode ir embora. Agora não precisa mais ir, vai embora, ela já morreu. Você gastou tempo com essa mulher que podia esperar mais 5 minutos e a minha filha, por 1 minuto que você demorou, ela morreu. Mas Jairo entendeu que o cronograma de Jesus é um cronograma perfeito. E ele estava esperando um cenário propício para agir. Amém? Então esse é o terceiro ensinamento, talvez um dos mais profundos, é que o Senhor não se move, ele não anda na nossa velocidade. O Senhor não se move baseado na nossa ansiedade, na nossa preocupação, porque ele tem tudo sob controle. A menina não morreu porque faltou o controle de Jesus. Não foi algo que fugiu do cronograma, não foi algo que fugiu do controle de Deus e agora eu vou ter que ressuscitar, não. Estava tudo programado. Amém? E entendendo isso, querido, quando eu fui ministrado, faz certo tempo que eu fui ministrado a respeito dessa palavra, eu estava passando um momento muito difícil na minha vida pessoal, problemas pessoais. E por várias vezes que eu estava em ambientes de angústia, de aflição, de ansiedade, por estar vivendo esse momento, o Senhor ministrava essa palavra até mim. E ele sempre me falava uma coisa: João, enquanto eu não respondo aquilo que tu está me pedindo, você precisa se agarrar naquilo que eu já te falei. Enquanto eu oro e Deus não me responde, eu preciso ficar agarrado naquilo que ele já me falou. E a minha esposa sabe, eu tenho o hábito de ou tomar banho de manhã ou tomar banho antes de dormir. É um hábito que eu tenho, dificilmente eu tomo banho ao longo do dia. Mas quando eu tomo banho durante o dia, ela já sabe, ele não está bem. Quando eu vou para debaixo do chuveiro, para água quente, ela já sabe, ele não está bem. Vou deixar ele lá, às vezes eu fico 1 hora, 40 minutos debaixo do chuveiro. E toda vez que eu entro nesse ambiente de aflição, de ansiedade, baseado nisso que o Senhor me falou de João, tu precisa se agarrar naquilo que eu já te falei. Eu vou para o chuveiro, eu vou para o meu quarto, eu vou para o lugar onde eu estou, fico sozinho e eu declaro uma palavra sobre a minha vida. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Eu declaro sobre mim a palavra que o Senhor já liberou. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu declaro sobre mim a palavra que ele já liberou. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão. Certamente bondade e misericórdia me seguirão, porque enquanto ele não me dá, não responde aquilo que eu preciso me agarrar em algo. E Jairo entendeu isso, querido. A minha filha está para morrer, mas eu não vou embora daqui. Ou agora, minha filha morreu, mas eu não vou embora daqui. O homem que vai viver o sobrenatural de Deus é o homem que entende que ele se move na velocidade dele. Não tenhas medo, tenha fé. Ela vai ficar boa. Imagine que naquele cenário, naquele momento, Jairo estava olhando aqui para a mulher do fluxo de sangue e por detrás dele chega um serviçal com a notícia: sua filha morreu. Jairo agora precisava tomar uma decisão. O que vai guiar o meu pensamento agora? A notícia de que a minha filha morreu ou o cenário de que Jesus está operando um milagre aqui na minha frente em uma mulher que 12 anos tinha um fluxo de sangue? O que vai me guiar? O que eu penso agora? Para onde eu volto os meus olhos? Para minha filha que está morta em casa ou para um milagre que Jesus está operando diante dos meus olhos? Porque Jairo já havia visto e lido tudo que o Senhor fez de Gênesis a Malaquias. Como eu falei aqui, tudo que ele fez com Abraão, Isaac e Jacó, Eliseu, com os profetas, com Elias, com Naamã, tudo que o Senhor já havia feito, os milagres que ele havia operado. Só que agora era diante dele. Um milagre estava acontecendo diante dele.
Jesus estava curando uma mulher que há 12 anos sofria com uma das doenças mais severas da época. E chega por detrás dele uma notícia: não aborreças mais o mestre, a tua filha morreu. Para onde você olharia, querido? Para onde iria o seu olhar? Para onde iria o seu olhar? Para a notícia devastadora que chegou ou para o milagre que estava acontecendo ali? Eu sou pai e eu confesso que se algo acontece com meu filho agora, querido, eu fico abalado. Possivelmente eu entrego esse microfone aqui para o pastor Fernando e vou embora. Mas Jairo entendeu que Jesus estava operando um milagre, não importa o que quão intensa e quão devastadora era aquela notícia para ele. Jesus podia fazer algo. E isso eu acredito que foram fração de segundos, querido. E Jesus fala: não tenhas medo, Jairo, tenha fé. Ela vai ficar boa. Ele é um Deus que supera as nossas expectativas, querido. Pastor Irineu Gruber, em 2021, me falou algo que talvez ele não saiba o quanto tem impactado a minha vida. Ele falou: João, a gente não pode colocar Deus dentro de uma caixa chamada limitação da nossa fé. Ele falou isso numa conversa, não era uma conversa espiritual, era uma situação que estava acontecendo. E ele falou: João, a gente não pode colocar Jesus numa caixa chamada limitação da nossa fé. Porque o homem que coloca Jesus numa caixa, ele limita o ambiente que ele acessa. Naquele exato momento o que havia acontecido era o serviçal de Jairo chegando e colocando Jesus dentro de uma caixa. A cura podia acontecer, mas a ressurreição não. Ressuscitar não, acabou. Jairo, não aborreças mais o mestre. O serviçal de Jairo chegou naquela situação e colocou Jesus dentro de uma caixa. Curar, ele já curou vários. Não, mas ressuscitar a menina não tem como. Jairo, não vai dar. E no mesmo momento, Jairo tira Jesus daquela caixa, porque ele entende que muito mais do que aquilo que a fé limitada dele podia conceber, era o que Jesus podia fazer. Inclusive, muito possivelmente, Jairo não acreditasse nem na cura daquela mulher do fluxo de sangue. Aquela era uma doença mal vista na época. Tanto que as mulheres que tinham essa doença, elas eram afastadas dos centros da cidade. Elas ficavam mais nas regiões distantes, porque ela era uma doença muito mal vista. Então, talvez Jairo e outras pessoas que estavam ali nem acreditassem na possibilidade daquela mulher estar sendo curada. Então, no mesmo momento que o serviçal de Jairo coloca Jesus dentro da caixa da limitação, Jairo tira. Não, ele pode curar. Ele pode curar, ele pode fazer um milagre. Porque Jairo entendeu que Deus é um Deus que supera expectativas. Ele supera aquilo que a nossa fé pode conceber, querido. Muito mais do que aquilo que nós acreditamos, é o que ele pode fazer. Quando Jairo entendeu isso, eu acredito que ele abriu, querido, no reino do Espírito, um caminho para Jesus agir. Eu acredito que uma das últimas barreiras para o milagre de Jairo era tirar Jesus da limitação da fé. Jairo abriu as portas para o milagre. Jairo colocou Jesus no ambiente, eu tenho essa visão, Jairo colocou Jesus num ambiente propício. Falando, Jairo, talvez ninguém aqui acredite que o Senhor possa ressuscitar, mas eu creio. Eu creio, Jesus, eu creio que o Senhor pode ressuscitar. Então ele abriu o caminho para o milagre. E essa é a decisão que nós precisamos tomar nas situações que nós enfrentamos na nossa vida. É muito bonito, como eu falei aqui, é muito bonito pregar isso hoje. Mas na segunda-feira, quando nós somos provados, testados, colocados diante de situações onde a nossa fé é testada, nós precisamos tomar a decisão certa. Porque quando nós tomamos a decisão certa no nosso casamento, tomamos a decisão certa nos nossos negócios, tomamos a decisão de abrir caminho para Jesus operar na criação dos nossos filhos, nós deixamos as portas abertas para o milagre que o Senhor quer fazer.
É uma decisão que está nas nossas mãos, é uma chave que Ele coloca nas nossas mãos. Não tenhas medo, Jairo, tenha fé, ela vai ficar boa. Vamos seguir, queridos. Marcos 5,40, a gente já leu. Mas Jesus fala que, a Bíblia fala que quando essa notícia devastadora havia chegado até eles, Jesus permitiu que continuassem andando com eles somente os discípulos que ali estavam, Jairo, e foram até a casa deles. E quando eles chegam ainda na casa, eles se deparam com muitas pessoas chorando. Para você entender, quando Jairo chegou na casa, na sua casa onde a menina estava morta, muito possivelmente eles já estavam preparando o enterro dela, porque era cultural da época, a partir do momento que a pessoa morre, ela já precisa ser enterrada. Então eles já estavam de luto, eles já estavam preparando o enterro. Talvez alguns familiares já estavam ali decidindo onde ela vai ser enterrada, o que a gente vai fazer com o corpo, quem vai levar o corpo, prepara tudo. Então Jairo chega na casa dele diante de um cenário de luto. As pessoas que estavam ali não haviam visto o que Jesus tinha feito. As pessoas que estavam ali enlutadas, a mãe de Jairo, os médicos, todos os médicos que ali estavam, tentando ressuscitar, curar a menina, eles não sabiam do que Jesus acabava de ter feito com a mulher do fluxo de sangue. Eles não sabiam o que Jesus acabava de falar para Jairo: não tenhas medo, tenha fé, ela vai ficar boa. Então o cenário quando Jairo chega na casa dele é de luto, é de choro, é de angústia. E Jesus entra na casa, encontra aquele cenário, e ele fala uma coisa: Jairo, somente eu, você, os discípulos e a mãe da menina vamos entrar no quarto. Jairo, todos aqui estão de luto, todos estão preocupados, todos estão tristes, chorando, mas no quarto agora só vamos entrar eu, você, a sua mulher e os discípulos. Sabe algo que Deus ministrou no meu coração, querido? É que o lugar do sobrenatural de Deus não cabe todas as pessoas que você quer levar. O lugar do sobrenatural de Deus, o lugar onde Deus quer te levar para te entregar aquilo que Ele tem para você, não cabe todo mundo, querido. Inclusive eu ouso dizer, falei isso para mim na última ministração sobre a minha esposa, existem lugares que Deus quer me levar, que é somente eu sozinho, querido. Eu falo para ela: tudo o que eu vivo, tu sabe, tudo o que tu vive eu sei, tudo que o Senhor vai fazer na nossa casa eu sei, mas existe um lugar que é só eu e Jesus. É o lugar onde eu entro no meu escritório, tranco a porta e choro com Ele. Tem coisas que talvez se eu falar para ela, não me entenda mal, querido, mas tem coisas que talvez no momento se eu falar para ela, não vai entender. Existem ambientes que Deus quer te levar que não cabe todo mundo que você quer levar. Inclusive, deixa eu ser um pouco mais ousado e te falar, existem pessoas que talvez Deus esteja tirando da sua vida e você está achando que é traição, que é ingratidão, mas Ele está preparando um ambiente para operar o inacreditável, para operar o milagre que você tanto pede. Eu não estou aqui te dando margem para dizer que é Jesus tirando aquela pessoa, é Jesus fazendo, mas existe um ambiente de Deus que só cabe você. É como um elevador, querido, se passar do peso não sobe. E é exatamente isso que acontece ali. Jesus entra naquela casa e haviam muitas pessoas, além da multidão que estava ali por perto esperando. Existiam muitas pessoas na casa de Jairo, os médicos que estavam tentando curar aquela menina, e Jesus fala: não. Não dá para entrar todo mundo. Aqui agora é só nós, Jairo. É só nós. E eles entram diante daquele quarto, encontram a menina. E a Bíblia fala antes disso, ainda antes deles entrarem no quarto, quando eles chegam na casa, Jesus fala uma frase: por que vocês choram? A menina não está morta, apenas dorme. E é natural que a gente fique com muita raiva das pessoas que caçoaram de Jesus, riram de Jesus. Mas se você pensar um pouco sobre aquele cenário, você vai entender o que aquelas pessoas estavam dizendo, porque muitas delas possivelmente não tinham uma revelação de quem era Jesus. Então, quando ele chega naquela casa, Jairo tinha muita estrutura, muitas pessoas
o amavam, o respeitavam. Então todos os melhores médicos da região possivelmente estavam ali, diante da menina, tentando curá-la. Toda a maior estrutura de medicina da época estava à disposição da menina, da filha de Jairo. Os melhores médicos daquele lugar. E de repente chega um carpinteiro, entra na casa e fala: por que vocês estão chorando? A menina está dormindo. A primeira coisa talvez que eu ou você ia falar é: ô Jesus, vai lá cortar tuas madeiras. Porque a gente estudou, a gente aprendeu tudo sobre a medicina e você quer aqui o carpinteiro chegar dizendo que a menina não morreu? Porque eles não tinham uma revelação do Cristo. Eles não tinham talvez uma revelação de quem ele era, daquilo que ele podia operar. Muito possivelmente, talvez, nós faríamos a mesma coisa, iríamos dar risada de: tá bom, a gente estudou tudo que estudou para agora chegar um carpinteiro e dizer que a menina não está morta. Não, a conta não fechava na cabeça daquelas pessoas. Então Jesus entra no quarto, fecha a porta, somente eles, e declara uma palavra: Talitá cumi. Uma palavra de Jesus e tudo muda. Todo o cenário caótico em que Jairo já estava possivelmente alguns dias ou semanas passando. Todo o cenário de devastação emocional que aqueles pais estavam passando. Aqueles familiares, todo aquele cenário de luto. Com uma palavra: Talitá cumi. Tudo muda. A angústia, o desespero se convertem em paz. O choro se converte em riso. Uma palavra do Senhor e tudo muda, querido. Uma palavra e tudo muda. Eu quero te dizer algo. Hoje à tarde o Senhor falou algo muito claro no meu coração. João, eu preciso que algumas pessoas que estão lá sejam encorajadas a andar mais uma milha. Eu preciso fortalecer os pés de algumas pessoas. Eu preciso que elas continuem andando mais um pouco, porque quando eu liberar uma palavra do céu, Talitá cumi. Quando ele libera graça, quando ele libera unção, querido, é um estalar de dedos. Dia 21 de maio de 2021, eu recebi a notícia de que meu filho tinha passado mal. Eu não estava com ele, eu estava trabalhando. E a notícia que chegou até mim a gente ligou para o SAMU aqui do postinho, e o atendente do SAMU disse: não adianta a gente ir buscar ele, porque ele já está há muito tempo sem respirar. Não vai dar tempo, ele não vai resistir, e a gente está com muitos pedidos, muitos chamados, a região onde ele está é longe. Isso aconteceu no dia 21 de maio, no dia 23 eu estava com ele na praia brincando, querido. Quando o Senhor libera uma palavra sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre o teu casamento, Talitá cumi. Talitá cumi. Talvez não seja hoje, não seja amanhã, mas eu quero te encorajar a andar mais uma milha, querido. Eu não sei qual é a situação onde você se encontra. Talvez só você saiba. Mas o Senhor essa noite, Ele quer te encorajar a andar mais uma milha, porque quando Ele liberar uma palavra do céu, nada resiste. A morte não resiste, o divórcio não resiste, as dívidas não resistem. Amém? Nada resiste a uma palavra do Senhor, mas você precisa continuar caminhando. Você precisa continuar caminhando. Jairo, a tua filha morreu. Não, ele está aqui operando, ele vai fazer. Jairo, para de aborrecer o mestre, a tua filha morreu, acabou, vamos enterrar ela e vamos viver o nosso luto. Não, ele vai fazer. Eu vou continuar caminhando, eu vou continuar andando, eu vou continuar acreditando, porque quando ele liberar uma palavra, Talitá cumi, ela pode ressuscitar. Se coloque de pé, queridos. Graças a Deus. Espírito Santo, tu tens liberdade, Senhor, para falar com cada um.
Nós te damos liberdade, Senhor, para tocar no nosso coração no mais íntimo, no mais profundo, talvez naqueles assuntos, naquelas situações que nem nós queremos mais pensar. Tu tens liberdade, Senhor. Tu tens liberdade, Senhor, para agir, para te manifestar. Sim, Deus. Salmo 23, eu quero compartilhar algo, querido, muito profundo. O Senhor ministrou no meu coração ontem. E eu prometo que eu vou encerrar agora. Salmo 23, versículo 5. Preparas um banquete para mim, à presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Querido, quando eu li esse texto na sexta-feira agora, o Senhor ministrou algo muito forte sobre o meu coração. Algo que eu nunca havia entendido, havia compreendido. Quando Davi fala, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, o que o Senhor estava falando para Davi. Davi, ainda que você esteja sobre a presença dos seus inimigos, ainda que você esteja, Davi, em um momento de aflição, de angústia, de guerra, existe uma mesa preparada para você. Mesa fala de lugar de relacionamento, de nutrição. Então, Davi, mesmo que você esteja na presença dos seus inimigos, num ambiente de dificuldade, existe uma mesa preparada por mim para você. Unges a minha cabeça com óleo. Unção fala de honra, de alegria. Salmo 133, 2 vai falar que o óleo que é derramado sobre a cabeça escorre pela barba. Barba fala de autoridade. Então o que o Senhor estava falando para Davi através da boca dele mesmo é: Davi, mesmo que você esteja na presença dos seus inimigos, mesmo que você esteja em um ambiente de guerra, existe honra e alegria liberada para você. Existe autoridade, Davi, liberada sobre você. E o meu cálice transborda. Davi sabia que naquela época, quando um rei decidia dar uma festa, ele sentava à ponta da mesa onde a festa estava acontecendo, e todos os convidados tinham um copo. E quando a festa começava, o Senhor falava, o rei falava, para que o serviçal enchesse até a boca o copo de todo mundo. E sempre que um dos convidados ao longo da festa tomava um gole, o rei levantava a mão e falava: serve mais vinho. E quando o rei queria que a festa acabasse, ele simplesmente não deixava mais que o serviçal servisse aqueles copos. E quando o convidado pegava o copo e via que o copo estava acabando, ele entendia: a festa está terminando, está na hora de ir embora. Então quando Davi fala: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, é como se fosse uma notícia do rei: a festa não acabou. Ainda que você esteja na presença dos seus inimigos, ainda que você esteja num ambiente de guerra, num ambiente de aflição, de dificuldade, de medo, o rei manda te dizer: a festa não acabou. A festa não acabou, porque o seu cálice está transbordando, Davi. Ainda que você esteja num momento de dor, de luto, de angústia, com medo de que os seus inimigos matem você, acabe com os seus exércitos, a festa não acabou, Davi. Existe um recado do rei: a festa não acabou. Ainda que você esteja, querido, afundando em depressão, ainda que você esteja ansioso, com medo dos cenários que estão diante de você, existe um recado do rei: o seu cálice está transbordando. A festa não acabou. O dono da história sabe o fim desde o começo, querido. O dono da história te deixou chegar nessa situação, mas ele já sabe o fim da história. E ele manda te dizer: a festa não acabou. Continue caminhando,
Continue andando, ande mais uma milha, porque quando eu liberar uma palavra, nada resiste. Quando eu decretar algo sobre o teu casamento, nada resiste. Quando eu decretar algo sobre a tua empresa, nada resiste. Quando eu decretar algo sobre a depressão, sobre o câncer, quando eu liberar uma palavra, nada resiste. Nada resiste. Amém, querido? Eu quero liberar essa palavra sobre você. Ande mais uma milha. Continue caminhando. Todo sofrimento é por enquanto. Ele vai passar. Querido, eu sinto o amor de Jesus aqui. Eu sinto o amor de Jesus querendo revestir você, querendo fortalecer os seus pés para continuar caminhando. Não desista. Não desista. Essa é a palavra que eu tenho para você essa noite, é não desista. Não desista. Nós te amamos, Jesus. Derrama, Senhor, do teu amor, do teu violento amor, do teu furioso, incompreensível, devastador, avassalador amor. Derrama sobre nós, Senhor. Fortalece os nossos pés para continuar caminhando. Fortalece os nossos pés para andarmos mais uma milha, porque nós temos plena convicção de que quando o Senhor liberar uma palavra, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Nós nos humilhamos como Jairo, Senhor. Diante de Ti nós abrimos mão de tudo que nós construímos. Nós abrimos mão do nosso orgulho. Nós abrimos mão da nossa boa fama e nos humilhamos diante do Senhor, reconhecendo que só Jesus, nós reconhecemos que tudo aquilo que nós construímos, tudo aquilo que nós, com a força do nosso braço erguemos, Senhor, está sujeito diante de Ti, está entregue diante do Senhor. Nós deixamos o caminho aberto para o Senhor operar o sobrenatural. Sim. Eu declaro sobre você, querido, essa semana o sobrenatural de Deus. Eu declaro sobre a sua saúde o sobrenatural. Eu declaro uma palavra de o caminho está aberto para Ele. Quando você menos esperar, talitá, cume. Amém? Faça essa oração no seu íntimo com Jesus agora, querido. Eu literalmente não sei a situação que você passa, talvez só você saiba. Mas faça essa oração agora. Jesus, eu humilho tudo que eu tenho e tudo que eu sou diante de Ti. Faça essa oração agora, querido. Que os meus olhos não possam ver, eu creio em Tuas promessas. Se meu coração ansioso está, eu espero em Ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, então eu sei, Tu me sararás. E se tudo está perdido, então eu sei, Tu restaurarás. Eu descanso em Ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em Ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ainda que
olhos não possam ver, eu creio em tuas promessas. Se o meu coração ansioso está, eu espero em ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, então eu sei, tu me sararás. E se tudo está perdido, então eu sei, tu restaurarás. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia. Eu descanso em ti, Rei dos reis. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mergulhe nesse amor, querido. Mergulhe nesse amor incompreensível que é como um oceano. Você não compreende a extensão, a largura, a profundidade, mas quando você decide mergulhar, tire Jesus da caixa da limitação da sua fé. Tire Jesus dessa caixa e mergulhe nesse amor. Deixe Ele te amar por completo. Deixe Ele te amar por completo. Não tente compreender, não tente medir, não coloque limites. Simplesmente mergulhe. Simplesmente mergulhe, amém? Amém, irmãos. Glória a Jesus. Se o Romero puder acender as luzes ali pra gente. Glória a Deus. Que palavra, irmãos. Que palavra edificante. Quem foi tocado nessa noite? Amém. O Senhor falou, irmãos. Nós louvamos a Deus pela vida do João, pela vida da Ana, pela vida do Vicente. João, vai te preparando, meu irmão. Vai ter que ter outra palavra também, não vai parar aqui o negócio, tá? Se é só essa. A igreja está com as portas abertas, amém? Nós reconhecemos o teu ministério, amém, querido? Nós reconhecemos. E nós não queremos te prender, nós queremos te liberar. Nós queremos cortar as asas que existem aí. Os arames que prendiam. Voa, meu querido, voa, o Senhor é contigo. Quando tu voltar, nós estaremos aqui para cuidar de ti, amém?
Amém? Eu queria que você estivesse abraçando a pessoa que está do seu lado. Ai, irmãos, como eu estou feliz. Como eu estou feliz. Glórias a Deus. Comece a orar por essa pessoa aí, nesse momento. Peça que o Senhor abençoe a semana dela. Amém? Ore por ele. Não espere a minha oração. O Espírito Santo de Deus nos leva em paz e em segurança para os nossos lares, Pai. Debaixo dessa palavra, debaixo da orientação do Senhor, debaixo do decreto dos céus. Que tudo aquilo que foi ministrado, tudo aquilo, Senhor, que nós recebemos nessa noite, isso possa produzir vida. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Vá na paz, querido. Que Deus te abençoe. Vá na paz, que Deus te abençoe. Um recado, no domingo que vem nós temos culto de ceia. Amém? Para os irmãos já se programarem. Todo domingo, segundo domingo do mês é culto de ceia. Amém? Nós vamos estar aqui com o Senhor, se o Senhor permitir, em nome de Jesus. Glória a Deus.